O reservatório de magma que alimentou a maior erupção vulcânica dos últimos 10 mil anos acaba de ser mapeado em detalhes pela primeira vez. Ele fica a menos de 6 quilômetros abaixo do fundo do mar, aproximadamente 50 quilômetros ao sul do Japão. E os cientistas que o estudaram chegaram a uma conclusão que muda fundamentalmente nossa compreensão sobre os supervulcões. Não apenas este, mas todos eles, incluindo o Yellowstone. O reservatório está enchendo novamente. E o magma que chega a ele é inteiramente novo, proveniente das profundezas do manto terrestre. A mesma câmara que se esvaziou há 7.300 anos está sendo reconstruída por dentro, e o estudo que documentou esse processo, publicado em 27 de março de 2026 no periódico Communications, Earth and Environment, por pesquisadores da Universidade de Kobe, é uma das pesquisas vulcanológicas mais significativas publicadas em anos. O supervulcão em questão é a Caldeira Kikai, e fica quase inteiramente submersa no mar da China Oriental. Esse é o principal motivo pelo qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela, apesar de ter produzido o maior evento vulcânico do Holoceno, a época geológica atual, que começou há aproximadamente 11.700 anos. Há 7.300 anos, Kikai entrou em erupção com força extrema, liberando um volume tão enorme de magma que a crosta acima do reservatório esvaziado colapsou para dentro, formando uma caldeira de aproximadamente 30 quilômetros de diâmetro no fundo do oceano. Esse evento foi classificado como V7, no Índice de Explosividade Vulcânica. Para entender o que isso significa em termos comparativos, a erupção de Krakatoa em 1883, que causou uma queda mensurável na temperatura global, gerou tsunamis sentidos em todo o Oceano Índico e enviou nuvens de cinzas ao redor do planeta inteiro. Foi classificada como V6. A erupção de Kikai foi aproximadamente 10 vezes mais poderosa que Krakatoa. Depositou material vulcânico em todo o sul do Japão, espalhou detritos por extensas áreas do oceano e deixou registros geológicos que os pesquisadores podem identificar hoje em camadas de sedimento em toda a região noroeste do Pacífico. Desde aquela erupção, a caldeira nunca ficou completamente inativa. Ao longo dos últimos 3.900 anos, uma nova cúpula de lava vem crescendo lentamente no centro exato da caldeira, empurrada para cima pelo magma que se move por fraturas na crosta abaixo do fundo do mar. Essa cúpula já era conhecida pelos vulcanólogos antes deste estudo, mas o que estava acontecendo nas camadas profundas abaixo dela, diretamente no reservatório original, permanecia desconhecido. Nenhum levantamento anterior havia produzido dados precisos o suficiente para caracterizá-lo com segurança científica. Trabalhando em parceria com a Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia Marinha e Terrestre, conhecida como JAMSTEC, a equipe da Universidade de Kobe utilizou uma técnica chamada imageamento sísmico para observar diretamente a crosta abaixo da caldeira Kikai. Conjuntos de canhões de ar posicionados na superfície do oceano geraram pulsos sísmicos controlados em direção ao fundo do mar. Sismômetros instalados no fundo do oceano registraram como esses pulsos se propagaram pelas diferentes camadas de rocha abaixo. O resultado foi o mapa estrutural mais detalhado já produzido do interior de um supervulcão submarino em qualquer lugar da Terra. E o que ele revelou justifica toda a atenção científica que este estudo está recebendo. O imageamento sísmico funciona com base em um princípio físico simples, mas poderoso. As ondas sísmicas viajam a velocidades diferentes dependendo do material por onde passam. A rocha sólida transmite essas ondas rapidamente. O magma, sendo parcialmente fundido e viscoso, transmite as mesmas ondas significativamente mais devagar. Quando a equipe processou os dados coletados pelos sismômetros de fundo oceânico, identificou uma grande anomalia de baixa velocidade diretamente abaixo da caldeira Kikai. Essa anomalia representa uma região composta em grande parte por magma, localizada a profundidades entre 2,5 e 6 km abaixo do fundo do mar. Isso não é uma inferência vaga. Os dados foram detalhados o suficiente para que a equipe caracterizasse a geometria e a posição do reservatório com precisão científica, gerando o que equivale a uma imagem acústica da própria câmara de magma, capturada do fundo do oceano. O que tornou a descoberta ainda mais significativa foi a comparação direta entre esse reservatório recém-mapeado e as informações disponíveis sobre a erupção de 7.300 anos atrás. O pesquisador principal e geofísico da Universidade de Kobe, Seiyama Nobukazu, declarou que, dado o tamanho e a localização do reservatório identificado nos dados sísmicos, não há dúvida de que ele corresponde ao mesmo reservatório de magma que alimentou a erupção original. A câmara, que foi catastroficamente esvaziada há mais de 7 milênios, está ocupada novamente. Ela se reconstruiu no mesmo local, o mesmo reservatório. Essa é a descoberta central deste trabalho. O sistema não se desligou após a maior erupção do Holoceno.
Ele se reconstruiu e está fazendo isso ativamente agora. Há um segundo elemento neste estudo, porém tão importante quanto o primeiro, e é o que o transforma de uma observação geológica interessante em uma visão fundamental sobre como os supervulcões funcionam. O magma, detectado abaixo de Kikai hoje, não é material remanescente da erupção de 7.300 anos atrás. Isso foi estabelecido por meio de análise química do material vulcânico produzido pela cúpula de lava que vem crescendo no centro da caldeira. Esse material recente tem uma composição química diferente do magma ejetado durante a erupção original. Em vulcanologia, esse tipo de diferença composicional é um marcador diagnóstico inequívoco. Se o magma no reservatório fosse simplesmente material residual da erupção anterior, sua assinatura química seria amplamente consistente com o que foi ejetado há 7.300 anos. Não é. A única explicação consistente com os dados é que magma fresco, proveniente de camadas mais profundas do manto terrestre, está sendo injetado no reservatório por baixo. Syama Nobukazu declarou essa conclusão diretamente, confirmando que o magma atualmente presente no reservatório abaixo da cúpula de lava é provavelmente magma recém-injetado. Não é um resíduo de 7.000 anos. É material novo chegando continuamente das profundezas. O sistema está em recarga ativa. E a escala de tempo desse processo, que a equipe estima estar em andamento há pelo menos 3.900 anos, com base no histórico de crescimento da cúpula de lava, transforma a maneira como devemos interpretar o comportamento geológico de grandes sistemas de caldeira em toda a Terra. A importância científica deste estudo vai muito além da caldeira Kikai. O mecanismo de reinjeção de magma documentado pela equipe da Universidade de Kobe não é exclusivo desse sistema. Syama Nobukazu foi explícito ao afirmar que o modelo de reinjeção desenvolvido a partir dos dados de Kikai é consistente com a existência de grandes reservatórios de magma rasos, abaixo de outras caldeiras gigantes, citando diretamente Yellowstone, nos Estados Unidos, e Toba, na Indonésia. Essa afirmação, de um estudo revisado por pares em um periódico do grupo Nature, é o que eleva a descoberta de Kikai a um nível de relevância global. O reservatório de magma de Yellowstone está a profundidades de 3 a 8 quilômetros abaixo da superfície, uma faixa que se sobrepõe quase exatamente às profundidades identificadas em Kikai neste novo estudo. Toba, na Indonésia, responsável pela maior erupção dos últimos 2 milhões de anos, há aproximadamente 74 mil anos, apresenta uma configuração estrutural semelhante. A caldeira de Santorini, na Grécia, cuja erupção há cerca de 3.600 anos está ligada ao colapso da civilização minoica, segue o mesmo padrão. Campi Flegrei, perto de Nápoles, na Itália, um dos sistemas vulcânicos mais intensamente monitorados da Terra devido a décadas de inquietação superficial e debate científico contínuo sobre o estado de seu sistema de magma. É outro exemplo dentro desse grupo. O que os dados de Kikai sugerem é que todos esses sistemas compartilham o mesmo comportamento fundamental. Kikai demonstrou que esses desafios podem ser superados e que o que existe do outro lado é um nível de detalhe científico sem equivalente nos estudos de supervulcões em Terra.